Uruguay, que ya tiene una plantilla de 90% de funcionarios estables. Es mucho más fácil ir a lo fino que cuando en muchos de nuestros países hay una precarización del trabajo público enorme. Gracias. Te voy a decir, todos los paneles de este seminario tuvieron paridad de género. Entonces lo que tenemos que hacer es trabajar hacia la interna para... Gente, vou passar a palavra então para o Feijó falar um pouquinho sobre a pergunta do RJU, se quiser falar de outros temas também, e aí a gente segue para concluir mais com essa questão da diversidade. Olha, eu vou começar então pela diversidade. O movimento sindical ainda é muito machista. Essa que é a verdade. Então, o movimento sindical precisa olhar para dentro dele e diversificar a participação de homens, mulheres, pessoas trans, enfim, refletir um pouco o que é a sociedade. Eu reconheço que há sindicatos que são majoritariamente masculinos, porque a sua composição de força de trabalho é, assim como há sindicatos que são majoritariamente femininos, porque a sua força de trabalho é. Mas sempre é possível fazer um esforço, mesmo nas situações de uma maioria de trabalhadores e trabalhadoras de um determinado gênero, que o outro esteja devidamente representado e que assim a gente possa ter uma composição igualitária da sociedade em todos os seus aspectos. Gênero, raça, enfim, tudo que a gente fica lutando e que às vezes é chamado, a meu ver, equivocadamente, de identitarismo, porque na verdade isto perpassa a luta de classes. Quando a gente olha para a luta de classes, nós vemos que as mulheres ganham menos, nem sempre, dificilmente ascendem a posições de comando, e se a gente fala de pessoas negras, isso é ainda muito pior, né? Isso também se reflete no serviço público. Apesar de no serviço público as pessoas entrarem por concurso, também persiste, né? Se não fosse isso, nós não precisávamos de lei de cotas, e se existe é porque tem problemas, né? Então, é preciso, o movimento sindical precisa se olhar, né? Precisa estar a par do seu tempo, vamos dizer assim. Com relação à questão da reforma trabalhista promovida, aliás, reforma administrativa trabalhista também, porque de vez em quando eles dão umas canetadas aqui, por exemplo, o TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, acabou de aprovar que o contrato antes da reforma trabalhista não vale o que a reforma trabalhista propôs. É o único elemento de contrato que eu não vejo ninguém chiar que pode ser alterado. Todo contrato diz, tem que cumprir o contratado, menos quando se trata de trabalhadores e seus empregadores, enfim. Mas veja, primeiro dizer que não há acordo neste governo com a concepção de carreira típica de Estado. Não há acordo. Esse é um conceito que foi trazido no governo Fernando Henrique, quando ele cogitou a primeira reforma administrativa em que queria fazer essa distinção entre o que seriam carreiras típicas de Estado e o que seriam as outras carreiras, trabalhando para o Estado, né? Mas o conceito não existe, nem formalmente, nem na lei, nem em lugar, e nós não concordamos com ele. Se o servidor público existe para prestar um serviço, é porque a população necessita, esse serviço é essencial, portanto é uma carreira típica de Estado, seja a carreira que for. Isso para começar a conversa, né? Portanto, se esta questão não for revertida, será muito ruim que se discrimine uma parcela dos servidores públicos e servidoras que terão mais direitos que outra parcela de servidores e servidoras. E essa é uma luta que o movimento sindical tem que estar atento. Todos têm que ter o mesmo direito. E este pode ser o elemento para buscar reverter, porque veja, a única maneira de reverter uma decisão do Supremo é tendo uma lei que diga que é diferente. O máximo que nós podemos fazer é embargo de declaração nesse momento, que vai esclarecer pontos da sentença, mas não vai reverter a sentença.
Portanto, a sentença está dada. Né? Então, acho que cabe às centrais sindicais e ao movimento sindical de servidores e servidoras uma ação no sentido de que se apresente uma lei, um projeto de lei que reverta essa decisão e restabeleça o regime jurídico único. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Se nós olharmos o serviço público nacionalmente, em muitas prefeituras deste país, já quase não existem servidores e servidoras públicas contratados por concurso público. Existem lugares de terceirização pesadíssima, que já aconteceu. E que os trabalhadores do serviço público dessas prefeituras e muitos estados já são trabalhadores terceirizados ou empresas contratadas de terceirização. Portanto, eu acho que esse é o enfrentamento que tem que ser feito, porque a estabilidade do serviço público é fundamental. Não fosse a estabilidade do serviço público, nós não ficaríamos sabendo do escândalo das joias, nós não ficaríamos sabendo de uma série de escândalos que apareceram e que foram feitos a partir da segurança do servidor e da servidora, de que ele estaria protegido contra um ato de retaliação. É isso, gente. Obrigado. Agora o Federico. Gracias. Sí, como decía en mi anterior intervención, celebramos que este CLAC incluya un panel sobre negociación colectiva, pero creemos, en función de lo que planteó también recién Matías, que esto es algo largo, es un proceso que en realidad debería ser un cambio cultural en los gobiernos, en el Estado empleador, porque los gobiernos están acostumbrados a resolver todas las cuestiones laborales en forma unilateral. Y es lindo tener el poder de resolver uno las cuestiones, y falta más cultura del diálogo social, cultura de la negociación, y poder arribar, como decíamos, a todo un andamiaje legal, digamos, de negociación colectiva que culmine en lo que es el objetivo de los sindicatos, un convenio colectivo de trabajo que contemple todos los derechos, que funcione en forma paritaria, que funcione de igual a igual, una parte el Estado empleador y otra parte las organizaciones sindicales. Eso es realmente una verdadera democracia en términos de relaciones laborales, de empleo público. Y hablando de convenios colectivos de trabajo, lo que planteaba recién la compañera con respecto a la participación de la mujer y a los derechos y demás, en la Internacional de Servicios Públicos todos los espacios son con igualdad de género. Yo, por ejemplo, soy presidente de América, pero en realidad soy copresidente. Hay una mujer de American Federal Teachers de Estados Unidos que es la copresidenta. A partir del año que viene, una compañera de Canadá. Y bueno, ella no pudo venir porque es senadora todavía en Connecticut y está con los problemas de la elección en Estados Unidos. Hay bastantes convulsiones o debates, discusiones al respecto. Y en lo que hace a Argentina, la Confederación General del Trabajo, creo que también la CTA, han modificado recientemente sus estatutos y hay paridad de género en los cargos, digamos. Si bien todavía los secretarios generales son en su mayoría hombres, pero hay una junta mujer, o sea, se está en el camino, todavía falta mucho, pero estamos en ese camino.
Y en el convenio colectivo de trabajo nacional también hay comisiones paritarias permanentes que van desarrollando, acordando nuevos derechos en forma sistemática, digamos. Una comisión de igualdad de oportunidades y de trato que se reúne asiduamente, y hace poco, por ejemplo, se adecuó el convenio colectivo de trabajo al convenio 190 de la OIT sobre violencia en los espacios de trabajo. O sea, falta, pero estamos en el camino hacia eso. Obrigada, Federico. A gente ainda tem 5 minutinhos. Eu vou passar a palavra para o João. Obrigado. Eu quero primeiro agradecer ao constrangimento que a companheira nos submeteu. Até porque nos faz refletir sobre outros constrangimentos quando se fala em desequilíbrio. Aqui essa mesa expressa exatamente o que é o desequilíbrio no movimento sindical. Talvez o desequilíbrio mais forte que nós podemos ver é a questão de jovens. Não tem um de nós aqui, exceto a Patrícia, que não tenhamos ao menos 2 juventudes acumuladas. Pior ainda, quando a gente olha para a plenária, é que fica dramático. Foi até que o equilíbrio de gênero ainda está mais avançado. Mas eu não consigo contar 3 pessoas aqui que passem no conceito de jovem, por exemplo, da ISP, que é até 35 anos. E bobeira, essa mesa ainda expressa um outro constrangimento, que era a questão de raça. Eu sou o único negro aqui, como só tem uma mulher, e eu vi, na maioria das vezes, descer ao desequilíbrio também de raça. Mas não adianta você ficar constrangido, não adianta reconhecer, não adianta lamentar, não. Nós temos que ver o que nós temos que fazer. E é por isso que eu pedi a palavra. Essa frente internacional, e eu acredito que o movimento internacional tem essa grande capacidade de impulsionar os movimentos nacionais, regionais e locais, é que essa frente internacional já nasce para corrigir também esse constrangimento. Ontem foi a reunião da Frente Internacional e nós decidimos os próximos 4 grandes eventos internacionais que nós vamos fazer. O primeiro vai ser o primeiro congresso no mundo de trabalhadores no setor público, trabalhadores afrodescendentes, que nós vamos fazer em Curaçao. O primeiro evento. Em seguida, vamos fazer um segundo, que é para levar essas mesmas questões para o BRICS. Vamos realizar o BRICS Sindical do Setor Público, que por sinal será o segundo, porque o primeiro nós já fizemos com a ISP, a CSPB e a CONICEP, já fizemos o primeiro do setor público. Depois vamos fazer um encontro internacional de jovens e de mulheres. Portanto, a pauta principal dessa frente já nasce para nos livrar desses constrangimentos. Mas essa é a realidade. O que nós temos que fazer, como frente internacional, é tornar obrigatório nos estatutos de nossas entidades que corrijam via estatuto o equilíbrio de gênero, de raça e etc. de todos os equilíbrios que essa mesa aqui representa. O Humberto gostaria de falar umas palavras finais, depois a gente conclui. 2 cosas que me parecen muy importantes en un Estado social de derecho. Una cosa fundamental que debilita mucho el sistema sindical, que lo han mencionado, la precarización laboral, la tercerización y obviamente la privatización. El achicamiento del Estado, pues también es otro problema que va en contravía del derecho de sindicación y por ende constreñimiento al derecho de negociación, que nos parece que son factores fundamentales que inciden en la democracia laboral que debe tener todo país. En cuanto a la inclusión de la mujer, desde nuestra organización de la Unión Internacional Sindical de Servidores Públicos, trabajamos también en ese tema, pero tenemos una gran dificultad. Es que la estadística de las bases de datos de las organizaciones miembros no se conoce la relación hombre-mujer, y es un trabajo que estamos haciendo en muchas organizaciones. En el caso de mi organización en Colombia, nos tocó crear una secretaría
especial de la mujer, con circunscripción especial, para garantizar de que por lo menos hubiese una mujer en los órganos de dirección de nuestras directivas. Eso estatutariamente lo llevamos allá para poder tener. Y estamos trabajando en la inclusión, y los órganos de dirección de la UIS también incorporan a la representatividad de la mujer, que para nosotros es muy valiosa, que ojalá sea una política generalizada a nivel internacional. Obrigada. Julio, ¿usted tiene alguna cosa a decir? ¿Tenemos más un minutinho? Lo que no se puede decir en un minuto, que no se diga. No, yo solamente aceptar y realmente agradecer el planteo, porque sí, esta mesa es absolutamente injusta del lado sindical, pero nuestras compañeras existen, luchan, pelean cada vez más espacios. Yo digo, aquí en el panel, aquí en este auditorio, hay importantes dirigentes sindicales, como de la Cancillería, de aquí de Brasil. Yo tengo el honor, yo pertenezco a mi sindicato de base, la Asociación Trabajadores del Estado de la República Argentina, un sindicato que cumple 100 años el año que viene, y bueno, está aquí presente la secretaria general adjunta de mi sindicato, la compañera Mercedes Cabeza, está aquí en el auditorio. Así que bueno, están luchando y sin duda esto se va a corregir. Por comentar un caso, en la empresa donde yo trabajo hay un 76% de hombres y ya ha habido 2 presidentas del sindicato mujeres en el campo. Ah, en el campo, claro. Bueno. É super importante essa discussão. Gente, assim, como disse o João, foi uma luta montar esse evento aqui, mas foi muito importante, porque a gente está aqui falando de programas, de métodos, de técnicas, e se a gente não tivesse tido esse momento para conversar com os sindicatos que representam as trabalhadoras e os trabalhadores do serviço público, ia ficar uma lacuna muito grande nesse slide, né? Então, assim, essa mensagem da importância de fortalecer os sindicatos e de fortalecer as instâncias organizadas de negociação dentro do serviço público é super importante, e como disse o Feijó, isso só acontece se nos países da nossa região houver democracia. A gente agradece muito a presença de todo mundo e convida para tirar uma foto agora, tá? Dirigentes sindicais, mulheres que estejam presentes.